Pouco mais cedo nós trouxemos o quadro geral da pesquisa Quest, falando tanto da visão da opinião pública em relação ao governo Lula, como em relação a Jair Bolsonaro e os efeitos do julgamento no STF. Agora, no repórter CBN, Cássia Godoy também trouxe aqui um resumo de alguns desses resultados. Para analisar esses dados, do ponto de vista político, nós convidamos a doutora Graziela Testa, que é doutora em ciência política, professora da Universidade Federal do Paraná. Professora Graziela Testa, muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Eu que agradeço. Eu sou uma entusiasta do rádio, então é uma alegria para mim estar aqui. Obrigada. É uma alegria para a gente também. Obrigada, professora. E nós, evidentemente, ficamos felizes por ser entusiasta do rádio. Nós também somos. Graziela, vamos lá. Nós tivemos o resultado da Quest. Agora, há pouco, um dos pontos que chamaram a atenção, olhando para a questão do governo Lula, é que ficou estabilizada a opinião pública em relação ao governo. Anteriormente, havia tido um impacto maior do tarifaço em favor do presidente Lula e do seu governo, mas parece que agora isso amenizou, ou seja, ou pelo menos se manteve. Perfeito. Agora, talvez houvesse uma expectativa que continuasse esse crescimento da aprovação do governo nessa segunda pesquisa, mas a gente precisa entender como que isso pode. Eu acho que o principal ponto é a gente entender como que isso vai impactar no formato de comunicação do governo. Eu acho que é isso que a gente vai observar se o governo vai saber levar isso no médio prazo ou até as eleições, né, que é o grande filão. A gente teve um case muito semelhante, que foi o mexicano, que também teve um impacto positivo em relação a presidente. Né? Então, tudo que aconteceu vindo dos Estados Unidos gerou um sentimento patriótico que foi, de uma certa forma, capitalizado, mas também foi um fogo de palha. A diferença, talvez, do Brasil em relação ao México é o papel da oposição direta nessa atuação dos Estados Unidos. Né? Então, daqui em diante, a gente precisa entender como que a população vai perceber, né? Se a população vai perceber que isso, de alguma forma, impacta no voto em relação ao opositor direto ou não. Né? Aparentemente, houve uma estabilização, mas se isso conseguir... A gente já viu que isso impactou, inclusive, no formato de comunicação do governo. Né? Então, essa tentativa de uma ala da esquerda se apropriar do patriotismo que estava muito bem localizado entre os eleitores bolsonaristas é algo que já está em curso. A gente precisa ver se isso vai colar, né, entre aspas, se de fato isso vai ter um impacto relevante para a opção eleitoral daquele eleitor que não está absolutamente abraçado por uma causa, que é o eleitor que é o grande filão de 2026. Né? Ninguém está preocupado com o eleitor que de todo modo vai votar no Lula ou do eleitor que de todo modo vai votar em quem for o candidato da família Bolsonaro. As pessoas estão preocupadas com aquele eleitor que pode mudar o seu voto, e eu acho que é nesse... E aí a gente nem precisa de um grande percentual, a gente só precisa de uma pequena diferença, né? Ambos os lados, que foi o que definiu as últimas eleições. Né?